devido à Ok, Danilson. Você tem de 20 a 30 minutos para a apresentação, 11h03, certo? Ok. Eu estava dizendo, vamos contar 30 minutos devido à complexidade e à multidisciplinaridade do assunto. Aí, pelo título, a gente já reconhece isso, análise de vibrações mecânicas sutis, utilizando técnicas de visão robótica potencializada por aprendizado profundo. Ou seja, eu estou pegando uma aplicação em que eu uso técnicas de visão robótica empoderadas por aprendizado de máquina para detectar algumas vibrações que seriam impossíveis de ser vistas a olho nu e que tem vantagens e desvantagens em relação ao método convencional que existe hoje na indústria, que é através de acelerômetros do tipo piezoelétrico. Então, daqui do título e da composição da banca, já dá para saber que é um tema multidisciplinar. Por isso, a solicitação dos 30 minutos aí. Vamos em frente. Um rápido script de como será a apresentação. Vamos passar pela introdução e motivação. Vamos definir o problema. Logo depois, vamos passar muito rapidamente sobre o referencial teórico, os assuntos que a gente precisou abarcar para chegar a esse trabalho, ao final, à conclusão desse trabalho. Depois, vamos para a parte mais importante, que é a metodologia, os resultados que conseguimos e discutir sobre eles. Por fim, a gente conclui o trabalho. Então, sem mais delongas, introdução. Deixa eu ver se eu consigo... Tá, então daí já está o spoiler. Que já tem o spoiler do que a gente vai fazer. À esquerda, a filmagem original, isso aí foi numa fábrica de insumos para construção civil, aqui em Mossoró, uma empresa com 150 funcionários, mais ou menos. Então, aqui, é claro que essa filmagem foi feita por uma engenheira de produção. Agradecimentos à minha irmã, Gabriela, pela filmagem. Então, não foi a melhor das filmagens, mas já dá para mostrar o que a gente tenta trazer como trabalho. A gente vai amplificar movimentos que não são visíveis a olho nu, para assim a gente conseguir detectar e ter mais poder de diagnóstico sobre possíveis falhas em equipamentos dinâmicos. Então, aqui a introdução, no lado esquerdo da figura, a gente vê um técnico de manutenção preditiva com alguns sensores acelerômetros, espetados aí em alguns pontos estratégicos da máquina, que essa é a forma convencional de se monitorar vibrações mecânicas em equipamentos dinâmicos hoje em dia. Do lado direito a gente tem a curva PF, que ela mostra aqui nos pontos amarelos que a única forma de medição, de inspeção de um equipamento que consegue ser mais cedo, detectar um problema mais cedo do que a vibração, é a partir de ultrassom. Só que isso aqui é inviável para uso em larga escala devido ao custo. Então, a gente passa para as próximas formas de detectar um defeito numa máquina rotativa, que seria análise de óleo e análise de vibração. Então, o nosso trabalho vai focar nisso aqui, análise de vibrações. Ainda falando sobre as motivações, aqui eu tenho vantagens e desvantagens do acelerômetro, da câmera de vídeo, do sensor visual de movimento, comparando com o que a gente tem convencional na indústria hoje. Então, a gente não vai ter contato nenhum, isso já é uma grande vantagem. Contato zero com a máquina, lembrando que o próprio acelerômetro espetado ali na máquina, em algum ponto estratégico, ele pode mascarar os parâmetros dinâmicos da máquina. Principalmente quando ele for mais invasivo, que precisa de fazer furação, abrir rosca e conectar o acelerômetro via rosca e etc. Esse é mais problemático ainda. Bom, eu estou sendo rápido aqui para ver se a gente consegue cumprir o tempo da forma prevista. Então, ainda sobre a motivação, temos aqui o cenário convencional, à esquerda, técnico de manutenção preditiva fazendo as suas análises, o próprio acelerômetro, nesse caso rosqueado, e o transdutor, o transdutor e o display. E aí, esse trabalho a gente propõe
uma mudança disruptiva na análise dessas vibrações, que seria através de uma câmera digital. Daí a gente já nem precisa fazer a transdução, porque aqui o acelerômetro ele pega o sinal analógico. Não, aqui a gente já está pegando o sinal digital. E a partir do sinal digital fazer o processamento via algoritmos que serão mostrados adiante e tentar identificar onde estão essas vibrações, em qual frequência, em qual amplitude, e para uma posterior comparação com níveis de aceitação. Para o nosso caso específico, nós vamos trabalhar com um conjunto rodas-pneu. Um conjunto roda-pneu não se diferencia muito de uma carga de um rotor de uma bomba centrífuga ou de um rotor de um compressor centrífugo, ou um ventilador, ou qualquer outra carga rotativa. Geralmente, na indústria, a gente tem um motor elétrico, por vezes um redutor, ou por vezes acoplamento direto na carga, que seria o rotor da bomba ou o rotor do compressor. Aqui, da mesma forma, a gente não tem um motor elétrico, mas a gente tem a junta homocinética, que vem dos diferenciais do carro, que, por sua vez, vem do câmbio, o motor, o volante do motor e etc. Então, a gente vai estudar conjunto roda-motor e um problema específico que é desbalanceamento. Definindo o problema, a gente vai pegar um sinal em uma dimensão para simplificação. Na verdade, a gente vai ter que extrapolar isso depois para 2 dimensões, que é o que a câmera consegue captar. E a partir de uma intensidade que depende dessa dimensão e do tempo, a gente vai precisar identificar onde é que está esse deslocamento em relação ao tempo. Então, o sinal de intensidade seria uma função da posição x e y, aqui só x para simplificar, mais o deslocamento no tempo. E aí o que a gente quer fazer é sintetizar esse sinal. A gente vai colocar um fator alfa de amplificação para fazer exatamente aquele exagero na movimentação que não existe, mas que é importante para você fazer uma comunicação entre a área técnica e a área não técnica, e também é importante para diagnosticar alguns problemas. Lá no final, lá na conclusão, nós vamos falar um pouco de quais problemas nós conseguimos pegar só dessa forma qualitativa. E para sistemas reais, é claro que a gente não vai conseguir isso com perfeição. A gente vai tentar se aproximar ao máximo desse sinal sintetizado. É isso que tem sido feito na literatura até agora, melhorar esse sinal, melhorar a legibilidade, eliminar ruídos, eliminar artefatos, borrados, para melhorar a legibilidade do vídeo sintetizado, ok? Então, aqui o nosso referencial teórico, muito rapidamente. Eu tenho a imagem aqui à esquerda, seria uma imagem original, e aqui seria alguns frames adulterados, vamos dizer assim, processados, melhor forma de dizer, processados. Essa é a forma lagrangiana. A forma lagrangiana, ela faz uma analogia, tanto a lagrangiana como a euleriana, que é o que mais evoluiu na ciência. Eles fazem analogia a comportamento de fluidos. Você pode imaginar uma seção transversal de um tubo e um fluido escoando ali dentro daquela seção. A forma lagrangiana seria você voltar sua atenção para apenas uma partícula daquele fluido e entender o comportamento dele do tempo. Essa é a forma lagrangiana. Só que aqui, além do poder computacional ser extremamente alto, o poder computacional requerido, esse algoritmo aqui para fazer essa filmagem demorou 15 horas de processamento. É claro que isso lá em 2005, com os parâmetros computacionais que eles tinham na época. Mas ainda assim uma coisa exagerada, né? Então, além disso, você tinha que conhecer os clusters de pixels que sofrem um movimento devido a uma mesma causa. Aqui a gente vê a viga sendo deformada para cima e para baixo, para você fazer uma pré-seleção de onde aconteceria o movimento. Então, por essas dificuldades, o método euleriano foi mais utilizado na academia, que é exatamente esse aqui. A gente vai fazer uma
decomposição espacial, vai fazer o processamento ali mesmo, no domínio do tempo, vai pegar a representação e vai magnificar por esse fator alfa e depois colapsa a pirâmide e reconstrói. Quando reconstrói, você tem o sinal sintetizado com a amplitude alfa em alguns movimentos que você está tentando capturar. Aqui, muito rapidamente, um overview da arquitetura da rede. Lembrando que estamos falando em Deep Convolution Neural Network, que é convolução. Então, a gente entra com 2 frames, aí o codificador aprende uma representação, passa para o manipulador amplifica aquele movimento e o decodificador traz o vídeo com o movimento amplificado. Aqui na direita, em mais detalhes, algumas camadas convolucionais, seguidas de blocos residuais, seguidas de alguns poolings, para aprender a representação para textura e para formato. Depois entra o manipulador e, por fim, o decodificador. Ok. O que nós estamos fazendo aqui eu preciso que uma rede neural convolucional aprenda os melhores filtros de decomposição espacial, eventualmente no domínio da frequência, para que, no final, ele me traga a melhor representação possível para trabalhar naquela representação e depois voltar para o domínio do espaço e trazer o melhor vídeo possível, né? A melhor legibilidade. E quando eu falo melhor legibilidade, eu estou falando em parâmetros que são o PSNR, o Peak Sign Noise Ratio, e o SSIM, o Similar Structure Index Measure. Um fala sobre o quão forte é um sinal em relação ao ruído, e o outro fala o quão similar são as duas imagens a processada e a original. Ok, aqui é a metodologia, nós fomos até agora sim, entrando na parte mais importante. Essa aqui é uma máquina de balanceamento, já um pouco antiga. Para quem não sabe, o balanceamento ocorre dessa forma: a gente coloca o pneu, entra com algumas medidas necessárias no display da máquina e dá o start na máquina. Ela vai fazer a rotação e, ao final de 7, 8 segundos, dependendo da máquina, ela vai lá dizer a quantidade de massa e aonde coloca cada peça, cada massa. Aqui, à esquerda, o registro real do nosso laboratório. Nosso laboratório fez isso aí, um Autoshop, com o técnico fazendo ali a operação. E aqui à direita, as dimensões que são necessárias entrar no display da máquina para a máquina nos devolver as massas requeridas e devidas posições. Então, aqui falando um pouco do sistema dinâmico, em análise, a gente tem aqui o conjunto roda-pneu e vai tentar capturar desbalanceamento. Então, a gente coloca uma velocidade angular, coloca ele para girar. E aí, para um caso ideal, não existe caso ideal. A gente modela alguns casos ideais, mas a prática é uma coisa um pouco diferente. Então, não existe caso ideal, mas num caso idealizado, não existiria desbalanceamento. Então, todas as massas aqui estariam igualmente distribuídas. E o vetor momento angular deveria coincidir com o vetor velocidade angular. Deveria coincidir. Como não estamos falando de um caso idealizado, e vai existir uma massa, que essa massa vai proporcionar um torque devido à força centrífuga, e esse torque vai ser o responsável por defasar o vetor momento angular do vetor velocidade angular. E isso é o responsável por fazer nesse caso, como o desbalanceamento está em apenas um plano, fazer um movimento vertical que a gente chama de Trump. Bom, aqui algumas medidas entradas no primeiro experimento. Um pouco mais à frente nós vamos discutir
que foi preciso fazer um novo experimento com outras condições para reforçar os dados que a gente conseguiu nesse aqui. Então, aqui, na roda A ou roda 1, primeiro a gente pegou 40 gramas no lado interno, então, como massa aplicada em apenas um plano, desbalanceamento estático. Na roda B, da mesma forma. Na roda C e D foi um pouco mais problemático, pegou massa em 2 planos, então significa, nesse caso da roda C, como são massas iguais, desbalanceamento acoplado. Para o caso da roda D, que pegou massas diferentes, é um desbalanceamento dinâmico, que é uma combinação entre o desbalanceamento estático e o desbalanceamento acoplado. Bom, se eu quiser cumprir os 30 minutos, eu não consigo passar linha a linha de código aqui dos dois experimentos, dos 2 algoritmos que foram levados para a fase final de seleção, vamos dizer assim. Onde o algoritmo Learning Based saiu vencedor devido às condições de custo-benefício. Isso para a parte qualitativa. Entenda a qualitativa como o vídeo gerado, processado. Onde eu vou ver, por exemplo, uma porca de fixação de um equipamento na base de fixação folgada. Eu consigo amplificar, caso haja essa folga. Ou uma tubulação, um flange de uma tubulação de descarga ou de sucção de uma bomba folgados, eu também vou ver. Ou o problema de suportação dessa mesma linha, eu também vou ver. Isso é análise qualitativa. Eu consigo fazer alguns diagnósticos com análise qualitativa, mas nem sempre eu consigo completar todos os diagnósticos, como é o caso do desbalanceamento do pneu. Eu preciso ainda de uma avaliação quantitativa. E esses foram os algoritmos utilizados nessa avaliação quantitativa. Acho que gerou o link, mas de qualquer modo eu não vou entrar no algoritmo para não extrapolar o tempo. Tem aqui também um pouco sobre os algoritmos de pré-processamento. Foram feitos alguns pré-processamentos nos vídeos originais, para depois disso imputar nos algoritmos. FO, fluxo óptico de Fernbach, que é o que pega todos os pontos, é o chamado fluxo óptico denso, pega todos os pixels da imagem, em contraste do FO esparso, que pega somente alguns pixels selecionados por um outro algoritmo. E aqui o SAD, que é Sum Absolute Difference, é a soma das diferenças absolutas. Então, entre um frame e outro, você faz a diferença, só que a diferença é sempre absoluta, sempre números positivos. E essa soma diz o quão diferente uma imagem é da outra. Isso muito rapidamente, tá, pessoal? Tem muito mais detalhes embutidos em cada um desses algoritmos aí. Um pouco dos resultados, o que a gente vai conseguir ver na avaliação qualitativa seria esses movimentos aqui. Onde, se eu vejo um movimento apenas vertical, eu já sei que o problema é desbalanceamento estático, então vai pegar massa em apenas um plano. Já o acoplado, ele vai fazer o movimento de shimmy. Isso aqui a gente percebe mais na carroceria do carro. À medida que a velocidade do carro aumenta, a gente percebe o tremor. Quem já dirigiu o carro desbalanceado com o desbalanceamento acoplado percebeu isso. Já o estático a gente percebe mais no volante da direção. Tremor no volante. Então, esses resultados já foram apresentados. Vamos seguir. Acredito que esse seja um dos pneus. Vamos ver aqui. Ah, tá. Exato. Esse aqui à esquerda é o vídeo original. Não se percebe nenhum movimento aqui a olho nu. Já aqui a gente amplifica 10. Então a gente percebe aqui um movimento de lateral aqui, ó, de shimmy. E aqui a gente percebe ainda melhor porque o fator de amplificação foi de 50. 50 aqui, ó. Agora sim, claro, tem limite, né? Você não consegue amplificar infinitamente. Chega um momento que começa a borrar a imagem, a ficar pior do que o que era original. Então você tem um limite.
Aqui está chegando perto do limite no fator de amplificação de 50. Em todo caso, a gente percebe bem que está acontecendo um movimento de shimmy, então existe um desbalanceamento aí, ou acoplado ou dinâmico. Aqui o link para os demais resultados, pneu A, B e C. Paramos aqui após defesa da qualificação. Aí o professor Hertz sugeriu algumas observações no texto, já foram implementadas. Ele também sugeriu replicar esses algoritmos para execução em aplicação local, offline. Eu tenho aqui o link de um executável, eu fiz isso conforme ele pediu. Eu tenho um link aqui de um algoritmo executável, e qualquer um de vocês com esse link aí vai baixá-lo desde o interpretador, passando pela a preparação do ambiente, baixar todas as dependências, ele até demora um pouco por causa disso. E no final você vai ter uma interface ali, que você vai fazer um upload de um vídeo, vai especificar alguns parâmetros, vai pedir para rodar e ele vai dar o vídeo original e o vídeo amplificado. E também alguns gráficos, que é a análise quantitativa. Já o professor Bruno e o professor Danilo pediram para relacionar amplitude de vibração com a massa de correção. E isso foi o que, além de construir essa aplicação offline, foi concluir esses resultados aqui, que é o que vamos falar agora. O gráfico da esquerda, ele mostra a amplitude em pixels por frame do movimento desejado. E ele mostra que em aproximadamente 5 Hz seria o primeiro harmônico. E pico no primeiro harmônico, o professor Rubens sabe muito bem disso, que pico no primeiro harmônico significa desbalanceamento. E aqui, alguma coisa entre 1,5 pixels, aproximadamente 1,5 pixels, é o deslocamento em pixels do movimento de shimmy, não sei, rodar. Então aqui foi movimento de vertical, Trump. De desbalanceamento estático. Resta agora a gente relacionar, tá? Eu sei a amplitude em pixels, mas não é uma unidade de medida útil para a gente na indústria. Eu preciso fazer a correlação de pixel com o comprimento. Milímetros, micrômetros, alguma coisa nesse sentido aí, de comprimento, unidade de comprimento. Para daí a gente consultar manuais de normas de vibração e ver se está aceitável ou não dentro da tolerância. Mas neste trabalho também foi feito um modelo analítico de cálculo da massa requerida para essa amplitude aqui. Lá no texto tem todo o passo a passo de como a gente chega nessa equação analítica. Aqui ela está desbalanceada. Se vocês lembrarem bem, lá na tabela que eu coloquei que eu postei dos resultados obtidos lá no Autoshop, era 45 gramas de desbalanceio. Ou seja, eu precisaria colocar 45 gramas no ponto indicado pela máquina. Em um outro momento, a gente colocou 40 gramas, nesse mesmo lado interno. E aqui a gente percebe uma diminuição, sutil, mas existe uma diminuição. Isso aqui foi calculado lá também, na tabela está lá os valores do trabalho, tem uma tabela com os valores obtidos. Mas aqui a gente percebe uma redução na amplitude desse pico. O da esquerda, mais uma vez, no domínio do tempo. Então, faz a transformada rápida de Fourier para trazer aqui para o domínio da frequência, decompor as frequências, e aí a gente acha que a frequência desejada em 5 Hz. Aqui o resultado consolidado, onde a gente encontrou um problema. Quando você faz a avaliação de uma mesma roda, o técnico ele encaixa a roda no cubo e uma contraporca para evitar o movimento, para evitar que ele saia dali daquele eixo da máquina.
Então, esse torque que ele dá ali na contraporca é manual. Não tem nenhum controle sobre isso. E aí, é claro, o modelo idealizado é apenas 1 grau de liberdade. Ele só roda. Mas, na prática, que é o que a gente está tentando capturar aqui, vai haver algum movimento ali no eixo. Invisível a olho nu, mas vai haver. E é isso que a gente está tentando capturar. Só que, principalmente o movimento de shimmy, ele depende muito do valor de torque que é dado naquela contraporca. Então, o que a gente identificou aqui é que, aqui na roda A, por exemplo, fizemos em 2 estágios. A gente percebe uma diminuição nos valores de amplitude. A gente percebe uma diminuição aqui dos valores de amplitude. Porém, não tem relação lógica entre a roda A e a roda B, por exemplo. A roda B e a roda C, e assim sucessivamente. Mas, entre rodas, já que foi dado o mesmo torque, aí a gente percebe sim uma diminuição da amplitude. Então, nesse ponto, pensamos, não. Então, precisamos arredondar isso. Vamos fazer o seguinte, vamos agora, então, partir de uma roda balanceada. Vamos balancear a roda da máquina. E vamos agora fazer 5 testes em estágios. Vamos aplicar em um único plano 10 gramas. Depois, vamos aplicar 20 gramas, vamos filmar. 30 gramas, vamos filmar até 50 gramas. E aí vamos analisar se realmente está acontecendo se de fato está acontecendo esse aumento na amplitude de vibração, que é o de se esperar. Foi onde nós chegamos aqui no teste complementar. No teste complementar, nós fizemos exatamente isso. Claro que foi detalhe que foi um outro equipamento mais moderno, de melhor resolução, maior sensibilidade. E aí, essa figura está no trabalho. Eu fiz algumas edições aqui sem alterar a originalidade dos dados, claro. E percebemos o seguinte: usando o algoritmo da soma absoluta das diferenças entre pixels entre frames, a gente vê que com 10 gramas, a gente passa um pouco de 5.000. Aí você vai colocando 20, 30, 40, até chegar em 50. E quando chegou-se em 50, a gente viu que passou um pouco de 10.000. Quase que dobrou essa unidade de medida específica aqui. Então, esse sim é um resultado muito satisfatório, de que atendeu às nossas expectativas de que, aumentando a massa excêntrica lá no pneu, no conjunto roda-pneu, aumentaria a amplitude de vibração naquela frequência de primeiro harmônico. Aqui são os dados. Aqui eu coloquei de forma redonda os valores, não são exatamente esses, mas estão aproximados. Aqui a massa dada pelo teste que a gente foi adicionando. Aqui a medição da máquina, a própria máquina, perceba que a própria máquina diverge um pouco do que foi colocado, né? 10 gramas, por exemplo, ele não pegou nada, a resolução é acima de 10 gramas. Com 20, 15, com 30, 25, com 40, 30, com 50, 45. E aqui os valores da soma da absoluta diferença. Da diferença absoluta. Para concluir, aplicações. Com esse método, a gente consegue pegar, além de problemas de desbalanceamento, a gente consegue capturar problemas de desalinhamento, problemas de lubrificação, problemas de engrenagens, problemas de enrolamento, pista interna, pista externa, e por aí vai. Dá para pegar todos os problemas que um sensor acelerômetro pega com uma condição. Eu preciso superar a frequência de Nyquist. Ou seja, eu preciso contornar o problema de Alias. E como é que a gente consegue isso? Câmara de alta frequência. Vantagens. Eu já falei lá no começo do vídeo que o próprio acelerômetro ele pode induzir erros na medição dos parâmetros dinâmicos da máquina.
E aí vem a questão de alta temperatura, que o acelerômetro não vai suportar. Tem questão de contato com produtos químicos, às vezes tem problemas de descalibrar precocemente. E tem uma série de problemas aí que estão listadas lá no trabalho de forma mais sistemática. E o método visual de detectar vibração passa por todos eles. Mas é claro que tem desvantagens também. Quais são elas? Por exemplo, névoa, ou pouca iluminação, ou qualquer outra coisa que interfira na captura o mais fidedigna possível do que está acontecendo. Às vezes, o ângulo que você coloca, como a minha irmã colocou, num ângulo não favorável ali naquele primeiro vídeo que eu mostrei. Aí tem a questão também, isso na captura dos dados, né? Na parte de processamento, a gente precisa de um poder computacional um pouco mais robusto, especialmente se a gente quiser fazer uma solução em tempo real. E as limitações passam por isso também. Eu preciso de um ambiente bem iluminado, eu preciso de poder computacional, eu preciso de um cenário ali um pouco mais controlado para que eu consiga os resultados minimamente desejados, né? Para finalizar os próximos passos. Lá no trabalho eu também falei que não foi utilizado pré-processamento no sentido de suavização, de retirada de ruído, antes de imputar o vídeo no algoritmo. Eu também não trabalhei com processamento no próprio sinal. Técnicas de envelopamento, de wind, de retirada do componente DC, todas essas técnicas de processamento de sinal também não foram abordadas, tá? A questão da posição angular da massa, ela também não foi abordada. Então, a gente ainda não tem uma solução completa. A gente só consegue pegar o desbalanceamento, a gente saber qual é o problema e saber qual é a massa apenas no caso de desbalanceamento estático. No dinâmico, o algoritmo se confunde ainda. Precisamos de um modelo um pouco mais completo, mais sofisticado, para pegar o desbalanceamento, a massa do desbalanceamento acoplado ao dinâmico. E na parte da rede neural, hoje nós temos o que dizem aposentar a rede convolucional neural, que é o Transformers. Então, valeria a pena uma aplicação dessa rede nesse mesmo trabalho. No sentido de alterar a rede, tem várias possibilidades. Reinforcement learning, mudar o dataset ou complementar o dataset. Mudar parâmetros da rede, mudar hiperparâmetros e por aí vai. Tem uma infinidade de possibilidades de alterar a rede. E por fim, devemos trabalhar construir um protótipo, onde a gente vai ter ali um rotor e a gente vai induzir. Eu, inclusive, vi esse trabalho lá no Dynami 2025, lá em São Paulo. Inclusive, tem um artigo lá aprovado e publicado lá nos anais, assim como eu tenho também no CONEM 2024, que foi exatamente o protocolo de busca de como selecionar o melhor algoritmo. Tudo isso está lá no trabalho, no texto. Construir um protótipo, um motor elétrico, um eixo, um acoplamento e um rotor, em que a gente possa induzir falhas de desalinhamento e de desbalanceamento. E, é claro, às vezes pode ser um sensor ou até dois para ser um contra a prova do outro, e a gente capturar esses problemas e quantificar esses problemas com esse algoritmo. Isso seria um trabalho complementar a esse, em que a gente poderia submeter a uma revista. Professor Danilo, acho que a gente concluiu um pouco mais dos 30 minutos. Ok. Obrigado, Danilson, pela apresentação.